um jovem universitário, estudante de psicologia, que não levantava nenhuma suspeita, né, da vida dupla que ele tinha. E aí usava os conhecimentos da psicologia para enganar, para atrair essas crianças. A gente não pode deixar de ser vigilante com os nossos filhos. Eu conversei já essa semana. Será que é o suficiente? Vamos bater um papo sobre isso? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo Daniela Sampaio, que é psicóloga. Recebo também o Otávio Lube, gente, que ele é professor de computação e sistemas da FAESA. Obrigada pela participação de vocês. E a Anne Kelly, que se preocupa muito também com a segurança dos filhos na internet. Essa reportagem que a gente viu agora, Anne Kelly, te preocupa, te assusta e de que forma? Boa tarde. Boa tarde. Me assusta porque hoje a mídia, né, as crianças, elas estão muito... não é igual antigamente, né? Hoje até o meu filho de 3 anos, ele pega o celular e ele consegue mexer em algumas coisas no celular, entendeu? Então, assim, as crianças de hoje, elas estão muito acessíveis às tecnologias, né? Em questão, assim, está muito... próxima delas. Isso preocupa bastante a gente, que é mãe, né? Aí você tem um de 3, aí essa preocupação aumenta ainda mais com o de 8? Exatamente. Ontem mesmo chegou um rapaz lá em casa mexendo no computador, eu falei assim, você viu o silêncio da casa? Agora vem cá para você ver. É só assim para ter silêncio. O pequenininho no sofá, no desenho, no celular, e o maior do lado no joguinho, brincando, entendeu? Um silêncio a casa. Tira o celular, parece que tem 1000 crianças dentro de casa. E aí a gente nem sempre sabe o que eles estão jogando, com quem que eles estão jogando, o que está sendo oferecido ali em troca. Primeiro vamos entender como é que funciona tudo isso. Professor Otávio, como que esses criminosos escolhem essas possíveis vítimas no mundo da internet? Boa tarde, pessoal. É uma pena a gente estar falando sobre esse assunto, né, sobre tudo isso. Preocupante, mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de uma quadrilha, né? São criminosos especializados, a gente está falando de um universitário, uma pessoa que tem conhecimentos, versado aí em psicologia e que com certeza conta, né, ali por baixo dos panos de outras pessoas que fazem o que a gente chama de engenharia social. Então, elas investigam as informações daquelas crianças, não só das crianças, investigam as nossas também. Mas as crianças, os jovens, são um público mais susceptível a algumas pequenas coisas, como, por exemplo, postar na internet. Então, eu sou um jovem que joga o meu joguinho e publico coisas na internet, eu compartilho coisas do meu joguinho, olha, ganhei um prêmio, compartilho. Então, quer dizer que, por exemplo, aquele jovem, ele é mais susceptível àquela ideia de prêmio, né? E quando a gente fala, como a reportagem falou, de quadrilha internacional, nós estamos falando de uma quadrilha que tem recursos financeiros. Então, esse jovem é colocado lá dentro do leque de possíveis vítimas, porque se eu der um pequeno prêmio, um pequeno voucher, e os jogos digitais hoje são muito cheios disso, né? Eu vou fazer uma pequena compra aqui, é o terror dos pais no cartão de crédito, aquela coisa toda, e a gente sabe que como pais a gente tende a limitar. E para as crianças é muito mais simples conseguir, o meu amiguinho vai me dar um prêmio, porque com meu pai, com a minha mãe é mais difícil. Então pode começar por aí, pode começar por uma análise de perfil social dessa criança, desse jovem, pelo que ela compartilha nas redes sociais, se os perfis dela são expostos, se ela é mais susceptível a esse tipo de abordagem, e isso faz com que talvez esses jovens sejam ali os primeiros da lista a serem abordados por esse tipo de criminoso. E eles já agem de imediato ou eles vão ganhando a confiança dos nossos filhos? Com certeza eles vão ganhando a confiança. O universo dos games, né? Hoje em dia a gente tem várias redes sociais, a gente fala, por exemplo, de Discord, de Telegram, mas os próprios games hoje em dia têm plataformas que são parecidas com redes sociais. Então eu tenho o meu personagem, o que torna até muito difícil combater o que o delegado falou, porque olha, vamos conhecer quem são os seus amigos no mundo virtual. Mas isso está dentro de um mundo virtual que provavelmente os pais não participam. Então, é uma coisa muito paulatina ali, acontece com o tempo, então se faz amizade. Aí o que acontece? Normalmente eu posso aparecer com um personagem cheio de atributos e alguém vai perguntar, como é que você conseguiu isso? Então aí começa toda a parte de aliciação que acontece com esses jovens. Então é muito importante a gente atentar a isso, principalmente no universo em que a gente fala cada vez mais de inteligência artificial. Porque a gente estava conversando há pouco,
Ah, mas será que tem uma outra criança, um outro jovem? Mas às vezes, com a tecnologia de hoje, já é possível até simular a voz de uma criança no jogo. Ou seja, o criminoso se passa por um amigo, um adolescente, uma criança que está ali jogando com ele. Conquistou a confiança, percebeu que ele é uma possível vítima. E aí pode acontecer como a gente viu na reportagem. Infelizmente. Dani, como é que a gente consegue conquistar a confiança dos nossos filhos para, se caso eles estejam entrando em algo errado, que eles comecem a perceber, eles venham contar para a gente? Porque nem sempre eles contam, né? Verdade. Eu costumo dizer que a confiança ela tem duas vertentes. Quando é com relação aos pais, né, a pessoa que é responsável, ela costuma ser um pouco mais difícil, visto que é uma figura de autoridade. Então, eu costumo dizer no consultório assim, conquistar essa confiança ali, como você, como figura de autoridade, é um pouquinho mais difícil, porque ele precisa entender que você não vai só brigar por brigar, mas que você quer ensinar. E você falou, Roberto, eu achei importantíssimo. Não adianta, infelizmente, conversar assim, ah, mas eu já conversei com ele. Mas quando isso? Um mês atrás. Tem que ser um exercício diário. Eu preciso conversar com essa criança, com esse adolescente, todos os dias. Nossa, mas hoje ele chegou com uma cara boa, chegou tão bem. Eu preciso conversar. Como é que foi seu dia? Eu preciso que isso seja um exercício diário. Agora, se você fizer esse paralelo com essa confiança entre pai e filho, mãe e responsável, com a confiança com o terceiro, você percebe a diferença. A confiança com o terceiro é um pouco mais fácil. Pensa no seguinte exemplo. Digamos que a criança está na piscina e aí sua amiga está na sua casa, sua amiga fala, pula, ela pula. Se um adulto falar para o outro, você fala, opa, eu não sei, você vai me segurar, você não tem tanta confiança. A criança confia mais rápido. E isso, Roberto, é um alerta muito importante que a gente precisa fazer, pensando no seguinte aspecto. Eu preciso respeitar essa criança. Eu preciso respeitar quando ela fala não. Porque, às vezes, uma amiga minha vai lá em casa e aí a minha amiga fala assim, vem, fulaninha, me dá um beijo. A fulana fala, não quero. Vai, fulana, isso é falta de educação. Dá um beijo na tia. Dá um beijo, ela está te pedindo. Não é. A gente precisa respeitar a vontade dela enquanto indivíduo. Então, eu não quero. Então, tudo bem, sabe? Mesma coisa, vó, eu vejo tanto isso no consultório. Minha mãe chamou minha filha para ir lá, minha filha não quer ir, mas ela está querendo tanto. A gente precisa respeitar. E aí, Roberta, vem aquele problema da gente quando adulto, que é a dificuldade de dizer não. A gente entendeu que ser educado é dizer sim. Tanto que, quando eu digo não, eu preciso me justificar. Então, assim, vamos tomar um sorvete? Vamos. Agora, vamos tomar um sorvete? Se eu não quero, eu tenho que falar não, porque eu tenho que arrumar casa, porque eu tenho que... Toda vez que eu digo não, eu preciso me justificar. Quando, na verdade, eu deveria ser criado, entendido que, bom, o não, ele é natural também. Então, que essas crianças e adolescentes saibam dizer não, porque quando essas pessoas surgem na internet, eu preciso dizer não. Eu entendo que isso não é certo, eu entendo que meu pai... Enfim, qualquer motivo que seja, mas eu preciso naturalizar o não também. Daqui a pouquinho você vai contar também pra gente os sinais de que sua filha ou seu filho possa estar sendo persuadido na internet. Agora, Nicele, nesse mundo virtual dos nossos filhos, você conhece os amigos virtuais dele, como disse o professor Otávio Lube agora pra gente? O Davi, que está mais perto de mim, de 8 anos, quando eu pego o celular dele para olhar no WhatsApp, aí eu vejo umas carinhas lá de boneco. Quem é esse aqui? Ah, é fulano, é ciclano, é beltrano. Às vezes até os próprios amiguinhos faz vários joguinhos, da escola. Aí bota lá uma carinha, aí bota alguns amiguinhos da escola, entendeu? Aí às vezes ele vai pro quarto, aí eu vejo que ele tá rindo, tá brincando. Você tá conversando com quem? Ah, é uma brincadeira aqui, mãe, que é um monte de gente. Aí preocupa, né, esse monte de gente? Quem é esse monte de gente? Exatamente. Aí eu vou lá, pergunto ele, peço para olhar e pego o celular e olho. Aí ele, nossa, você atrapalhou meu jogo. Às vezes ele fica com raiva, ele fica bravo, você atrapalhou meu jogo. Aí eu olho para ele e falo assim, mas eu tenho que atrapalhar o seu jogo sim, porque eu quero saber. Aí depois eu vou, explico ele, entendeu? Porque ele tem que entender, né? Naquele momento ali ele não entendeu, mas depois ele tem que entender. Nessas horas é para o pai e para a mãe pegar o celular e fazer essa intervenção, Dani? A gente fica na dúvida, né? Sim. E exatamente assim, é mostrar que é proteção. Porque senão ele fica com raiva e vai esconder. Então ele precisa entender o quê? Minha mãe está preocupada, ela quer me proteger. Porque como bem falou ali na reportagem, a gente precisa mexer mesmo. Hoje em dia tem muita coisa assim de eu preciso ter minha privacidade, mas eu acho, Roberta, que a gente precisa colocar na balança, sabe? Assim, tem que ter a privacidade, mas até que ponto, visto que os dias de hoje não são os dias de semana passada já. Então, essa tecnologia está avançando tão rápido que talvez, cada um vai fazer a sua avaliação em casa, claro, mas talvez a privacidade precise ficar em segundo plano agora para que eu possa, sim, acessar
tudo aquilo que você está mexendo e sempre te explicando o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. É uma preocupação. Agora, professora, a gente não imagina, né, para onde é que vão essas imagens quando chega a esse ponto que os nossos filhos, os nossos sobrinhos ou o seu neto enviou para esse criminoso. Isso pode ganhar quais proporções que a gente nem imagina? Infelizmente, é até difícil falar isso, né, falar da parte técnica, mas existe uma rede internacional de pessoas que, na minha opinião, fazem parte dessa quadrilha, desse crime organizado em torno de tudo isso, que compra, que financia esse tipo de coisa, né? Então, a gente pode dizer que isso é um submundo, é uma dark web, como muitas pessoas se referem, que há pessoas que financiam porque pegam essas imagens e comercializam essas imagens. E isso é perigosíssimo, né? Porque a gente está falando do mundo todo, então, a gente está falando de crianças brasileiras que vão aparecer, né, nesse submundo no mundo todo e pode comprometer o futuro desses jovens. Então, existe sempre uma rede de crime organizado, uma rede por trás disso tudo que faz essa comercialização e que é fácil para eles financiar. Porque para eles é barato, para eles é simples você financiar com itens de jogo, você financiar com moeda digital, com moeda virtual, que é uma coisa que chama muita atenção dos jovens hoje em dia, porque é uma forma deles participarem, deles fazerem parte de uma comunidade virtual. Agora, muitos desses jogos têm classificação. Como que essas crianças, como que esses adolescentes conseguem burlar o sistema? É fácil assim e instalar o joguinho e continuar ali, criar um personagem, permanecer no jogo? Olha, do ponto de vista tecnológico, o jogo ele pede o comprometimento. A maioria dos jogos tem lá um controle de idade, né? E quando a pessoa vai fazer um cadastro num jogo, ela coloca qual é a idade dela, qual é a data de nascimento dela. Mas não existe uma verificação, por exemplo, você tem que submeter aqui a sua certidão de nascimento e eu vou fazer uma análise, assim como é, por exemplo, com um banco digital, que eu vou fazer uma análise do seu documento para saber se eu vou te liberar. Então, não existe, exigindo, assim, cada vez mais esse controle parental, essa coisa dos pais acompanharem. O que os nossos filhos jogam? O que os nossos filhos têm instalado nos celulares? Eu não penso que o caminho seja a repreensão, mas sim a demonstração. A gente vê esses casos, como a gente está mostrando aqui agora, eu penso que seja o caso, sim, dos pais mostrarem, olha, filho, sabe por que eu estou perguntando para você? Olha essa reportagem aqui. Ou seja, aquele coleguinha que está lá com uma máscara, todo enfeitado, cheio de item, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um adulto, ele pode não ser um coleguinha seu. E geralmente é assim que eles aparecem? Todos enfeitados, assim? É o que eles chamam de avatares, né? A gente teve até um filme recentemente, mais uma vez, com isso, que é o avatar. A pessoa, ela não aparece com a face dela, ela não aparece ali. Ela aparece toda cheia de itens, toda personalizada, e o que chama muita atenção, porque, no final das contas, esses itens acabam também dando vantagens competitivas no jogo. Isso chama muita atenção dos jovens, porque eles querem se destacar. O universo de jogos virtuais é assim. É uma forma de se destacar frente aos outros colegas também. Tem rankings, tem pontuação, tem aquilo tudo, e isso com certeza é algo que chama muita atenção desses jovens. E quem vê cara não vê coração, né? A gente está falando aí de um criminoso que é estudante de psicologia, jovem, 26 anos, poderia ter um futuro brilhante pela vida, né? na vida, mas não. Dani, a gente nunca pode, né, ter confiança em ninguém, porque é estudante. Né? A gente não sabe que por trás pode ser um criminoso. Isso. Eu falo sempre isso, assim, a gente tomar cuidado, que senão a gente pega a profissão da pessoa e intitula ela como boa, né? Então, assim, nossa, é um médico, não vai fazer isso jamais. E eu gostei muito do seu exemplo, assim, do exemplo que o professor deu, com relação a mostrar mesmo, assim, mostrar as matérias. Eu preciso, como eu falei agora, assim, eu preciso que essa criança, esse adolescente, entenda o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. Então, mostrar exemplos práticos, assim, olha, realmente isso aqui aconteceu. Porque como a gente... de qual idade, Dani? Assim, que ele começa a entender... para trazer para frente da televisão, mostrar uma reportagem? A gente não fala em idade específica, Roberto, porque o desenvolvimento ele é muito individual, né? Mas a gente entende que a partir de 8 anos, 7 anos, ele já tem um entendimento bem... O seu filho tem quantos anos? 8. 8. Normalmente é a cidade, né? Não sei. A Maitê, com 8 também, a Maitê já começa a entender. Entende bastante. E ela fala, mãe, você já falou comigo sobre esse assunto. E aí é por isso, nesse momento, que é importante explicar, né? O porquê que eu estou falando de novo. Tá vendo? Agora é outro caso. Olha como que tem acontecido. E a gente estava falando, Roberta, sobre
percepção. Eu, enquanto mãe, enquanto responsável, como que eu percebo, de repente, uma alteração no meu filho que possa estar acontecendo algo errado? Eu falo que é literalmente uma alteração no comportamento. Por quê? Não necessariamente assim, ele vai ficar mais agressivo. Não. Perceba qualquer alteração, ainda que ela seja muito pequena. Porque, às vezes, a pessoa, você pensa assim, não, mas não está acontecendo nada com meu filho, ele está tão quietinho, ele está tão bem, mas, às vezes, o quieto é justamente porque ele está sendo ameaçado, porque ele está com vergonha, porque estão ameaçando expor alguma foto dele. Então, eu sempre dou o mesmo exemplo, sabe? A pessoa é muito ativa e ela foi ficando mais calminha, chama atenção. Ou o contrário, ela é muito tranquila, está ficando muito revoltada, está agressiva, também esteja sempre atento. Olha só, a gente tem aqui algumas participações no Facebook. A Luciana Quintela, ela diz, eu tenho que olhar todos os dias. Ela até usou um termo, pente fino, literalmente. E não é fácil, porque tem que decifrar a linguagem da criança e do adolescente. Eles são complicados, né? Mas ela ainda assim se esforça para entender. A gente também tem aqui o comentário da Maria Helena Lucas. Ela diz, dizer não, que é o que a Dani já reforçou aqui, é a forma, né, que foi criado também. Hoje em dia os pais só falam sim, aí também ficam livres, deixam ali horas e horas na internet também, nesses jogos. E a gente também, aqui mais uma vez a Maria Helena reforça o comentário dela, criança não tem privacidade, na opinião dela são crianças, então tem que ter esse olhar mesmo. E aí para você, Nikele, igual aqui a gente vê o comentário da Luciana, que ela fala que ela tem essa dificuldade de decifrar o universo das crianças e adolescentes. Você, como mãe de um menino de 8 anos, também percebe essa dificuldade? O Davi, ele ainda não está nessa fase de pegar as palavras pelas metades, né? Já a Emily tem. Às vezes ela manda uma mensagem, o que você escreveu aqui? Que eu não estou entendendo. Nossa, mãe, entendeu? Já o Davi não. O Davi já... Só que, por exemplo, o celular do Davi tem um aplicativo que o meu sobrinho colocou no meu celular, que todo joguinho que ele vai abaixar, porque como ele é menor de idade, teve que baixar no meu e-mail. Então, eu tenho que autorizar, então eu tenho que permitir. Então, ele baixa lá, aí já vem para o meu lado. Eu posso baixar esse joguinho aqui? Por quê? Porque eu tenho que permitir, entendeu? Então, assim, eu já consigo monitorar ele ali. Já a Emily, não. Então, eu peguei o celular dela e coloquei um rastreador para eu saber onde ela está. Na época, ela ficou assim, ela não gostou, né? Na época, ela tinha 15 anos. Falei, não, porque eu preciso saber, porque... E quando eu não conseguir falar com você, né? Eu sei onde você está. Então, assim, ela conseguiu aceitar. Então, assim, a gente vai usando as nossas artimanhas. Entendeu? Isso é tão importante, Roberto, porque eu conversava com o meu afilhado e eu vi ele falando algumas expressões que eu não fazia ideia do que ele estava querendo dizer de verdade. Eu não vou lembrar a expressão agora, mas eu lembro que eu perguntava assim, o que quer dizer isso? Ele falava assim, é jogar só nós dois. Eu não vou lembrar a expressão, mas tem uma forma que é jogar em grupo e tem uma forma que vamos fazer não sei o quê. Eu falei, o que é isso? Como? X1. X1 quer dizer jogar... Fazer o X1 é você jogar um contra o outro. Pensa, Roberta. Você vê, vamos fazer X1. Eu falei, o que será que eles estão conversando? Eu não entendo, eu vou saber o que é isso. E aí você tem... Aí, novamente, é o diálogo, porque eu não vou entender essa linguagem. Sim. Aí você tem que estar atento, porque pode ser jogar nós dois, pode ser outra coisa, pode ser uma foto, pode... Não sei. Então, você tem muita razão quando você chama atenção para essa linguagem, que a gente tem que entender também. Olha que difícil. Mas a gente precisa saber, porque às vezes a gente lê e não sabe o que quer dizer isso. E aí, o que eu faço, então? Se aproxima do filho e fala, me ensina. Pensa. A gente tem que pedir para eles ensinarem pra gente. Aí vem a confiança de novo, porque... Ou então a gente ter acesso, né? Algumas pessoas com mais conhecimento na área, adultos mesmo. Justamente, eu fui atrás para entender, porque eu não fazia ideia do que era. E essa é uma expressão, tem inúmeras, né? Que eles conversam lá entre eles, que você não sabe o que quer dizer. Quais são as expressões mais conhecidas, além dessa X1 também, para que a gente possa entender e falar assim, não, essa linguagem tá tudo ok. Vamos nos atualizar, pai e mãe? Presta atenção, diz aí pra gente. Vamos lembrar que eu também não sou tão jovem assim. Mas fazer o X1 é jogar um contra o outro. Fazer o multiplayer é jogar todo mundo em grupo, né? Tem uma pessoa noob, uma pessoa nova no jogo. Noob? Né? Noob, isso, noob. Exatamente. Multiplayer, então, é todo mundo junto. X1 é jogar um contra o outro. E noob é o que mesmo? Noob é um novato, é um iniciante no jogo. Tá vendo? A gente tem que constantemente se atualizar para a gente entender o universo dos nossos filhos, sem proibir, sem podar, mas ao mesmo tempo acompanhando. Não é isso, Dani?
É muita coisa, né, Roberto? Imagina. Você tem que trabalhar, você tem que dar conta do filho, você tem que saber um pouco da expressão dele. Mas, assim, é o mundo, né, gente? E o que a gente estava falando agora, a tecnologia, ela está vindo muito rápido. A gente vai ter que dar um jeito de tentar acompanhar. E buscar informação é o caminho. Você já tentou acompanhar em algumas vezes, Aniquele? Assim, eu prefiro passar reto. Não, eu acompanho. Tanto Se que... atualiza nos termos também, nesses termos aí? Sim, a gente tem que se atualizar, porque senão a gente fica perdida, né? Tem que... É igual eu falei, quando é alguma frase que a Emily me manda que eu não... O que é isso? O que significa isso? Entendeu? O Davi não chegou nessa fase ainda, porque ele ainda está muito imaturo. Mas eu procuro sim me atualizar, procuro correr atrás, saber o que é. Igual a questão, eu não sabia que o celular tinha um aplicativo. Aí o meu sobrinho tinha que coloca para mim qual é o aplicativo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que procurar acompanhar, né, o mercado. Tentar evoluir exatamente. Junto, né? Gente, obrigada pela participação de vocês. Esse alerta tão importante para a família, né? Uma boa tarde. Boa tarde.